Negacionismo nuclear, já ouviu falar? Pois é, ele existe e é o tema de hoje do Opinião Pernambuco. Eu sou Estela Maris Saldanha e converso com o professor aposentado da UFPE, Heitor Scalambrini, doutor em energética e autor do artigo O Negacionismo Nuclear, Crônica de um Desastre Anunciado. O Opinião Pernambuco, você sabe, também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Professor, essa nossa conversa vai ser desenvolvida aí a partir do seu artigo sobre o negacionismo nuclear, esse artigo que eu acabei de mencionar na abertura do programa. E eu queria começar exatamente por esse ponto. Quando a gente fala em negacionismo nuclear, estamos falando exatamente sobre o quê? Obrigado, Estela, pelo convite. Um grande prazer estar com vocês e com você em particular. Estela, nós temos visto no atual, que eu denomino desgoverno, né? Está muito presente em vários atos e situações do próprio governo, né, a questão do negacionismo. O maior exemplo que nós temos é a questão do Covid, né, tudo que foi falado e não feito, né, desse governo. Mas também existem outros tipos de negacionismo e o nuclear, ele se enquadra perfeitamente. A minha motivação em escrever esse artigo foi uma campanha publicitária, né, que foi lançada, particularmente no Rio de Janeiro. Né? Ela não teve um âmbito nacional, porque eu realmente não vi muitas coisas aqui no Nordeste, né? Que somos, na verdade, os mais atingidos, vamos dizer assim, por uma possibilidade de implantação de usinas nucleares aqui na região do Rio São Francisco. E essa campanha publicitária, né, ela foi lançada pela Eletrobras, né, eletronuclear, na qual ela, ao meu ver, né, ela exaltou algumas mentiras, né, distorceu alguns fatos, né, na verdade manipulou um pouco as informações e dados sobre usinas nucleares. E a partir daí resolvi fazer o artigo em função do que eu considero realmente, né, algumas mentiras que foram ditas nessa campanha. E acabei me referenciando, né, algumas questões que são ditas. Por exemplo, que a energia nuclear é inesgotável. Né? Na verdade, ela não é, né, por várias razões. Que a energia nuclear é barata, né, ela também não é. Que a mortalidade após um acidente, um desastre nuclear é muito baixo, morre muito pouca gente com desastre. Isso foi dito na campanha. Considero que isso também é uma inverdade, que o nuclear é seguro, que no mundo está havendo um crescimento da energia nuclear, que a energia nuclear é necessária e inevitável para o Brasil, enfim, uma série de argumentos e uma série de propaganda que foram feitas nessa campanha, na qual eu achei que eu deveria realmente contestar essas informações. Né? Então, foi a partir daí, Estela, que surgiu essa questão do artigo em si, né? Que eu chamei também de negacionismo, né? Que nega a ciência. Professor, o senhor elencou aí alguns pontos que aparecem na campanha que o senhor considera que são inverdades, né, que são pontos mentirosos. Eu tinha anotado um deles, que é, abre aspas, o nuclear resolve nosso problema energético, evitando os apagões e o desabastecimento. Esse é um dos pontos que está lá. Que o senhor considera como um ponto inverídico, porque isso não é uma verdade, quer dizer, nenhum desses problemas, nem os apagões, nem o desabastecimento, nenhum deles estará resolvido com a energia nuclear?
Na verdade, a energia nuclear, a geração de energia elétrica, né, a partir da energia atômica, da energia nuclear, ela é ínfima aqui no Brasil, né? Hoje nós temos em funcionamento duas usinas, né, nucleares lá na região de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, na qual elas representam, em termos da potência, né, instalada no país, menos de 2% da potência total, né? As projeções que o governo faz até 2050 é passar de 2%, né, a 4%, 5% da potência instalada total no país. Isso significa, só para você ter uma ideia, Estela, 5% hoje significa menos da metade da potência da energia eólica instalada no Brasil. Desculpe, não menos da metade, ela representa 1/4 da energia eólica instalada hoje no país. Ou seja, esses números para 2050, hoje, se eu for transportar para hoje, representa 1/4 do que a energia eólica instalada representa a metade da energia solar fotovoltaica instalada hoje. Então, é um valor, tanto hoje quanto até 2050, um valor muito pequeno, muito pequeno. Então, essa contribuição que é dita de que vai acabar com os apagões, né, que vai contribuir para o abastecimento elétrico necessário para o país, é uma falácia, porque a quantidade de energia gerada por essa fonte de energia será muito pequena, hoje e será muito pequena. Então, eu não vejo, né, como que essa fonte pode ajudar a combater o desabastecimento caso ele venha a acontecer, não é? Então, essa é um dado que eu acho importante, não é? A gente mencionar. São valores muito pequenos a contribuição da energia nuclear. Hoje e em 2050 será, se esse programa, essas metas do governo federal forem levadas à frente no próximo governo, né? Que eu espero que não seja. O senhor, um outro ponto, um outro tema que o senhor aborda nesse artigo, aliás, não só nesse, tem um outro artigo seu, porque o Brasil não precisa de usinas nucleares, que esse ponto aparece, que é o ponto dos lobbies, né, a ação dos lobistas em favor da produção dessa energia nuclear. Aí eu pergunto para o senhor, quem são esses lobistas? Como eles atuam? Em nome de quê ou de quem? Porque acho que é o senhor também que chega a afirmar que a energia nuclear, a instalação de usinas nucleares na América Latina é uma realidade plausível. Então, quem são esses lobistas? Como atuam? O que defendem? Atuam em nome de quem? Na verdade, os interesses econômicos, né, são grandiosos, né? Hoje, os que nós chamamos de players, as grandes empresas que fornecem os equipamentos para uma usina nuclear, são poucas, são em torno de 6 grandes empresas, 2 na China, uma na França, uma nos Estados Unidos, uma na Rússia, enfim, são grandes empresas, né, multinacionais, no caso da Rússia, a empresa estatal, no caso da China, são 2 estatais, que fornecem esses equipamentos. Então, para você ver, é uma tecnologia que está na mão de poucos, né? De poucos. Então, e uma usina dessa, pensada aqui para instalar aqui no país, como proposta do governo federal, ela custa em torno de 5 bilhões de dólares, ou seja, hoje estaria próximo aos 30 bilhões de reais. Então, você já vê que são recursos que a indústria as indústrias estão muito interessadas, né, esses grandes players. Há também as empresas de construção civil, porque numa obra de uma usina nuclear, você tem
muito trabalho civil a ser feito. Então, as grandes empresas de engenharia também se interessam muito, né? Você tem alguns setores da própria academia, né, que acabam se beneficiando com esses programas, né? Recebem aí algum dinheiro para realizar algumas pesquisas. Então, são pessoas que defendem também a energia nuclear pelos interesses e pelas oportunidades que terão no seu trabalho, vamos dizer, técnico-científico, né? E há um setor que, aqui no caso do Brasil, que eu acho que é o que está determinante a construção de novas usinas, ao ressurgimento do programa nuclear brasileiro, que são os militares, né? Os militares sonham há muitos anos, né? A nossa história diz isso, né? Em passado não tão distante, em passado recente, né? Que o grande objetivo é construir artefatos nucleares, né? Existe um programa hoje, junto ao governo brasileiro e governo francês, de construção de submarinos nucleares, né? Que está bem desenvolvido e cujo coordenador desse programa é o atual ministro de Minas e Energia, o almirante Bento Júnior, e que, enfim, fazer a própria bomba nuclear. Esse é um sonho, realmente, não tenho, eu pessoalmente não tenho a menor dúvida, e muitos dos meus colegas também, porque não há justificativa plausível em termos de energia nuclear aqui no nosso país, né? Um país que tem uma diversidade fantástica de fontes de energia, né? Vindas da natureza, do sol, do vento, da matéria orgânica, dos oceanos, né? Ou seja, da biomassa, né? Que é toda a matéria orgânica, enfim, não se justifica, inclusive economicamente, né? Porque é muito caro a energia nuclear. Lamentavelmente, se esse programa for à frente, nós, consumidores, que já pagamos hoje a segunda tarifa mais cara do mundo, segundo a Agência Internacional de Energia, nós pagaremos ainda mais com energia nuclear. Hoje se fala aí numa estimativa de R$ 800 o megawatt-hora. Para você ter uma ideia, né, isso significa aí próxima das usinas térmicas, as mais caras, é de 5 a 6 vezes mais caro que a energia eólica e também da energia solar, que baratearam demais essas usinas, 7 vezes mais caro que a energia fornecida por hidroelétricas. Então, não há justificativa econômica, não há justificativa social, não há justificativa ambiental para termos energia nuclear em nosso país. Então, é um pouco nesse sentido, né, que eu acho que realmente o lobista maior aí, o que está à frente, são os militares, né? Nem todos, porque há setores militares que são contrários a que o Brasil fabrique a sua bomba nuclear, mas me parece que esses setores hoje são minoritários, porque o interesse passa por isso. Porque, na verdade, Estela, o que está acontecendo não é só as usinas, existe todo um ciclo chamado, né, até chegar ao combustível que vai servir nas usinas. E começa lá na mineração e passa por várias outras indústrias, né? Entre essas indústrias está o enriquecimento, tornar uma parte do urânio que nós encontramos na natureza, né, com maior concentração. E quanto maior concentração nós tenhamos desse urânio específico, nós chegamos próximo ao combustível da bomba. Então, há uma cadeia em volta aí, mas que o objetivo, se fala das usinas, gerar energia elétrica, mas os objetivos são militares. Professor, a gente vai fazer um intervalo curtinho, volta daqui a pouco para continuar essa conversa, e você que está em casa, não saia daí. O tema de hoje do nosso programa são as usinas nucleares como proposta para o Brasil como fontes geradoras de energia. A gente volta já.
Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é negacionismo nuclear. Eu sou Estela Maris Saldanha e converso com o professor aposentado da UFPE, Heitor Scalambrini, doutor em energética e autor do artigo O Negacionismo Nuclear, Crônica de um Desastre Anunciado. Antes de a gente continuar essa entrevista, quero lembrar para você que o Opinião Pernambuco vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 7h40 da noite, na TVU, no canal 11.1, e às 8h30 da manhã, nas rádios Universitária FM 99.9 e na Universitária Paulo Freire AM 820. Professor, duas perguntas agora para a gente começar esse bloco. A primeira é fundamentada ainda no seu artigo lá, o senhor fala que é hoje uma prioridade do governo a instalação dessas usinas nucleares. Aí eu fico tentando aqui imaginar o que seria um Brasil nuclear. E a pergunta é: quais as implicações, quais os perigos desse Brasil nuclear, caso ele venha a existir? A primeira pergunta. A segunda, terminamos o bloco anterior, o senhor falando de um possível interesse dos militares brasileiros em chegar à tecnologia de uma bomba atômica. Caso o Brasil desenvolvesse essa tecnologia, caso o Brasil viesse um dia a ter uma bomba atômica, quais são as implicações disso num cenário aí geopolítico? Porque seria um deslocamento do papel que o Brasil tem hoje no mundo, nessas relações internacionais. Bom, primeiramente, Estela, nós vivemos hoje num mundo muito complexo, né? Em que cada ação que nós façamos, né, implica em riscos, né? E nós precisamos decidir quais são aqueles riscos que são aceitáveis. Andar de avião, andar de carro numa estrada, estar num descampado num momento de tempestade, não é? Isso realmente pode ocasionar problemas enormes, não é? Mas nós aceitamos certos riscos, não é? Já que eliminar esses riscos é impossível, porque não existe o risco zero, né? Nos casos dos riscos de uma usina nuclear, né, ou seja, acidentes que já ocorreram, temos que lembrar que esses acidentes, não somos nós, já ocorreram esses acidentes de eliminar para a atmosfera material radioativo, né? No caso de Chernobyl, né, que lá na Ucrânia, né, que hoje tão falado, no caso de Fukushima, no caso de Three Mile Island, nos Estados Unidos, né? Então, caso ocorra um acidente nuclear, é catastrófico, né? Não existe nenhum outro tipo de tragédia comparável ao risco de termos material radioativo, a termos radioatividade em abundância emitida, né, fora de um reator nuclear, ou seja, no meio ambiente. Então, essa questão da questão do risco, né, que é uma questão que devemos levar em conta, não é? Ela é fundamental, ainda mais pensando na instalação de usinas nucleares na beira do Rio São Francisco, né? Um complexo nuclear na beira do Rio São Francisco. Não é? Ou seja, a possibilidade de haver um vazamento nuclear é algo impensável, mas ele pode sim ocorrer. Como eu disse, não existe risco zero. E ele ocorrendo, vocês podem imaginar a tragédia que isso seria, como é hoje lá na Ucrânia, né, onde ocorreu Chernobyl, que não existe mais vida no entorno da usina. As pessoas, na usina que foi acidentada, as pessoas mudaram, não vivem mais naquele local. E no próprio Japão, hoje, já aí 10 anos depois do acidente, ainda há uma dificuldade enorme das pessoas voltarem às suas casas, né? Ou seja, o risco é algo que nós convivemos no dia a dia, mas o risco de um acidente nuclear nós podemos evitar.
evitando esse risco é não tendo as usinas nucleares, porque nós não precisamos dessas usinas nucleares, não é? Eu não sei se isso exatamente responde à sua pergunta, mas a questão dos riscos. Mas passando à questão da geopolítica, ou seja, hoje, no caso, só o Brasil e também a Argentina tinham usinas nucleares, não é, nos seus territórios. Hoje já vemos o interesse de outros países também. A da Bolívia, que acaba de assinar também um acordo com a Rússia, né, sobre a instalação de um reator de pesquisa. A própria Venezuela já se manifestou em algum momento também ter. A Argentina fala em ampliar as usinas nucleares. Ou seja, numa região, num território da América Latina, que até então nós não convivíamos com a nuclearização desse território, estamos vendo hoje países e mais países interessados nisso. E um país tendo a sua bomba nuclear, né, é a história dos militares, quando eu falo do Brasil grande. Do Brasil tem um assento na ONU, não é? Tem um assento, não na ONU, mas tem um assento me perdi agora, me ajude, Estela. Tem um assento daqueles países, né, que detêm a bomba atômica, né? Que não me recordo agora o nome desse conselho, né? Acho que é o Conselho de Segurança da ONU, algo assim. Só tem assento ali quem tem a bomba. Então, é algo que você disse bem dito, né? Há uma mudança, né? Do Brasil em relação aos outros países, aos nossos vizinhos, aos latino-americanos, o fato de a gente deter uma bomba nuclear, sem dúvida alguma, não é? E isso realmente, eu acho, para as pessoas que defendem a paz, né, um mundo melhor, esse não é o objetivo que nós devemos lutar. Nós temos que lutar contra a fome, contra a desigualdade, contra outras motivações muito maiores do que termos uma bomba atômica e investirmos essa fábula de dinheiro que está previsto. Quem disse que a energia nuclear, a usina nuclear é prioritário para o país, não sou eu, foi o próprio ministro de Minas e Energia que declarou em várias oportunidades que hoje o Brasil ter usinas nucleares é uma prioridade. Bom, aí vamos voltar aqui para o Nordeste, para a questão que o senhor levantou, que é a ideia do Ministério das Minas e Energia de instalar usinas nucleares na região, quer dizer, no Nordeste, e ali usando aquela área do São Francisco. O que justificaria, quer dizer, qual poderia ser o discurso, ou qual é o argumento, considerando que o Nordeste é uma região farta de sol, né? E que, portanto, poderia fazer um investimento em energia solar, por exemplo, ou até mesmo em outras fontes alternativas, né, para geração de energia. Mas você imagina o Nordeste, você imagina o sol. Então, como convencer a nação, né? Como dialogar com segmentos da sociedade, justificando importâncias, necessidades para que se instale usinas nucleares no Nordeste brasileiro. Estela, eu só queria lembrar que a proposta é instalar em Pernambuco, no município de Itacuruba, um complexo nuclear com 6 usinas nucleares. Essa é a proposta. Ou seja, instalar em torno de 10 mil megawatts até 2050. Isso representa 6 usinas nucleares lá em Itacuruba, aqui pertinho, lá em Floresta. Né? Então, isso esclareceria que é aqui em Pernambuco. Agora, claro que a instalação de usinas aqui não afeta somente o estado de Pernambuco, caso haja algum tipo de acidente, né? Afetaria todo o Nordeste, já que o Rio São Francisco é fundamental para a vida do nordestino, né? Tanto é que é chamado de Rio de Integração Nacional. Uma das justificativas mais técnicas, né, utilizadas por esses
por esses chamados especialistas, mas que, na verdade, atuam como lobistas, com interesses não nacionais, mas interesses pessoais, interesses de corporação, é de que a energia solar, a energia eólica, ela gera, mas quando aparece uma nuvem ou os ventos diminui a produção de energia. Não é algo constante, como é o caso de uma hidroelétrica, de uma termoelétrica, né? E que aí, nas termoelétricas, também consideramos que é uma usina nuclear, é uma termoelétrica também, porque essas usinas elas fornecem energia elétrica constantemente. No caso do sol e do vento, isso não ocorre. No caso do sol, você tem o dia e a noite, você tem períodos mais com nuvens que diminuem a incidência solar e assim a energia elétrica, não é? Mas, enfim, esse é uma questão técnica que pode e deve ser resolvida, e já é resolvida, que é sistemas híbridos, sistemas que se complementam. Por exemplo, aqui no Nordeste, nós sabemos que no período das chuvas, né, no período onde nós não teríamos tanto sol, nós temos ventos mais fortes, então se complementariam esse período. No caso do dia e da noite também, à noite os ventos aqui no Nordeste são mais fortes do que durante o dia, né? E no dia você tem o sol. Então, há uma complementaridade entre as fontes de energia. No sul do país também você tem lá, por exemplo, o plantio da cana, né, e você usar o bagaço da cana para gerar energia elétrica, são períodos em que você também tem, né, períodos em que você tem mais sol, ou seja, é possível, tecnicamente, e outros países já o fazem, a complementaridade das fontes, né, de energia. Então, essa é uma justificativa aparentemente técnica, mas que omite uma realidade técnica científica já resolvida, né? Então, esse é o único argumento que eu vejo que que traz uma certa dúvida nas pessoas, né? Ou seja, bom, e o sol à noite, como nós vamos fazer, né? E quando tem uma calmaria, como é que a gente vai ter energia? Enfim, mas isso é possível do ponto de vista técnico, só que isso é omitido nos debates para reforçar aqueles que acreditam que a energia nuclear é uma fonte prioritária e necessária para o nosso país. Não é uma fonte limpa, né? Como de alguma forma se tenta propagar. Scalambrini, acabou o tempo. Muito obrigada mais uma vez. Que pena. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação no Opinião Pernambuco e até o nosso próximo encontro. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. E parabenizo vocês por trazerem esses temas tão importantes para a sociedade brasileira, mas que, lamentavelmente, estão sendo muito pouco discutidas. Muito obrigado. Obrigada.